Vamos começar o estudo então. Abraão gerou Ismael e Isaque. E Ismael, ele é o primogênito de Abraão. Vou colocar aqui que ele é o primogênito. E Isaque gerou Esaú e Jacó. E Esaú, ele também é o primogênito. Nasceu com direito de primogenitura. Ismael gerou 12 tribos e Jacó, ele também gerou 12 tribos. Deus fez uma promessa para Abraão e a promessa foi o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E diz terra, não diz todas as famílias de Israel. Todas as famílias da terra e não de Israel. Essa promessa de bendizer todas as famílias da terra, ela vai ser confirmada com Isaque. Ela vai ser feita também para Isaque. E também ela vai ser confirmada com Jacó. Então quer dizer que essa promessa de bendizer todas as famílias da terra, ela passa para Isaque, e de Isaque passa para Jacó, e de Jacó passa para as 12 tribos. Esse é um grande plano de Deus, irmãos. Futuramente, esse reino de Deus de 12 tribos, ele vai ser dividido em 2 casas de Israel, e isso pela própria vontade de Deus, porque Deus poderia ter deixado o Reino Unido. Eu vou repetir isso no decorrer do vídeo. Deus poderia ter deixado o Reino Unido, mas ele quis dividir em 2 casas. As 12 tribos, elas vão formar o reino de Deus. Só que pela vontade do próprio Deus, esse reino vai se dividir. E ele vai se dividir em 2 reinos: casa de Judá e casa de Israel. Casa de Israel. A casa de Judá, ela vai formar 2 tribos. E a casa de Israel, ela vai formar 10 tribos. Casa de Israel e casa de Judá. Esses os 2 nomes que Deus vai dar para esses 2 reinos. Que no futuro vai voltar a ser um único reino, e nesse reino vai estar os gentios, fazendo parte de Israel, das primícias, dos 144 mil. Só que nós vamos ter um entendimento correto e completo. Como foi o plano que Deus desenvolveu. Jacó, ele vai gerar 12 tribos. 12 filhos de Jacó. Vão ser as 12 tribos de Israel. Vou colocar aqui Israel. E Israel é o nome de Jacó. Desses 12 filhos, vai ter um chamado Judá e um chamado José. Deus vai trabalhar aqui de maneira espetacular com esses 2 filhos. José vai ter um filho chamado Efraim. Na verdade, ele vai ter 2 filhos, um chamado Manassés e o outro chamado Efraim. Então a gente sabe que Judá vai virar uma tribo, não é verdade? Judá, que é um filho, vai se tornar uma tribo. E José também é uma tribo. Tribo de José. Só que José vai ter um filho chamado Efraim, e esse Efraim também vai se tornar uma tribo. Você deve conhecer Judá como filho de Jacó, e futuramente Judá se torna uma tribo. Somente até aí. E você deve conhecer que Efraim é um filho de José, e que futuramente se torna meia tribo, e que depois se torna uma tribo grande. Só que a palavra de Deus vai estar mostrando que Judá vai se tornar um reino, e Efraim, que é primeiramente filho de José, segundo se torna uma tribo, terceiro vai se tornar um reino também. Reino da casa de Israel. Isso que eu quero que você entenda, e isso que vai desbloquear profecias, principalmente as que estão em Oséias. Você já estudou Oséias? Você estudou Oséias. Deve ter estudado. Quando você lê o profeta Oséias depois desse vídeo, você vai sentir vontade de chorar. Você vai querer ler o profeta, quando chegar no capítulo 14 você vai querer voltar para ler de novo. Você deve achar que eu estou exagerando, né? Mas você vai confirmar isso comigo. Então Judá e Efraim, eles vão se tornar um reino, e isso vai fazer parte do plano de Deus, plano no qual o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Só que, engraçado, você não vai ver escrito Efraim na carta de Paulo, você não vai ver escrito Judá, e ele está falando de Efraim e Judá muitas vezes. Assim como em 2 Tessalonicenses 2, você não vai ver escrito chifre pequeno, nem 10 chifres e nem besta. Mas Paulo, quando fala do homem do pecado, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ele está falando do chifre pequeno.
Ele está falando de Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele está falando dos 10 chifres. Só que Deus inspirou o apóstolo Paulo a falar a mesma coisa através de outras palavras para nos colocar à prova. E isso acontece com muitas coisas da Escritura. Foi o próprio Deus que planejou isso. Então a casa de Judá vai se tornar um reino. Efraim vai se tornar a casa de Israel. Eu vou mostrar isso para vocês na Escritura. E aqui vai se formar outro reino. Então aqui nós temos a divisão do reino. A divisão das 12 tribos de Israel. Se você entender corretamente sobre a divisão do reino de Deus, divisão que Ele estabeleceu com seus próprios desígnios, Deus não faz nada por acaso, não fala nada por acaso e não deixa de fazer ou de falar nada por acaso. Até quando Deus poderia ter falado algo e não falou, poderia ter feito algo e não fez, presta atenção nisso, porque Deus é enigmático. Ele nos revela, mas Ele revela através de parábola, através de enigmas. Ele dá o sonho para Daniel e fala, Gabriel, faz com que Daniel entenda a visão. E na própria explicação existe a contabilidade. Não é que Deus vai explicar e você vai falar, ah, entendi, poxa, legal. Não, Ele vai te dar uma matemática espiritual. Essa matemática vai depender do livro da lei. Do conhecimento que você tem do livro da lei. Vai depender do conhecimento que você tem de outros profetas. Não é uma matemática que você pode fazer somente no livro do profeta Daniel. E entendendo a divisão do reino, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, você vai longe. Você vai entender muitas profecias. Não vai entender todas. Vai depender de outros assuntos para você entender certos pontos do Apocalipse. Mas vai entender muitas profecias. Foi Deus que estabeleceu como seria a divisão do reino. Nada disso é por acaso. Foi Ele que quis colocar Roboão sobre a casa de Judá, sobre 2 tribos, e foi Ele que quis colocar Jeroboão sobre 10 tribos. O interessante é que Roboão é de Judá, e Jeroboão é da tribo de Efraim. Dentre todas as tribos, por que Deus quis colocar 10 tribos sobre o comando de Efraim? Porque se um efraimita ele é governante das 10 tribos, o que estava no coração do Senhor era que Efraim dominasse as 10 tribos. Isso é plano de Deus, plano maravilhoso de Deus. Efraim, que é a casa de Israel, eles vão se tornar os gentios. Vamos colocar aqui. Os gentios. Efraim, que é a casa de Israel, eles vão se tornar os gentios. E Judá, que é um dos filhos de Israel, que vai se tornar uma tribo e futuramente vai se tornar um reino, eles vão formar os judeus. Os judeus. Um reino. Aí aqui a gente tem judeus e gentios. E tudo isso daqui está relacionado com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu que de Abraão iria sair uma nação e multidão de nações. Uma nação e multidão de nações. Benditas todas as famílias da terra. Jacó vai gerar as 12 tribos. Das 12 tribos vai ter Judá, de onde vai vir Cristo, vai vir o Messias, e de José vai vir os gentios. Isso mesmo. Nós vamos entrar por intermédio de José. Mas, na verdade, por intermédio de Efraim. A casa de Israel, ela vai se tornar um reino. E esse reino vai ser os gentios. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. E também prometeu para Jacó que a descendência dele seria como o pó da terra. Deus também prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E não só como o pó da terra. Aqui nós temos a nossa natureza humana. E aqui Deus está falando da nossa natureza celestial. Olha que tremendo isso. Natureza humana, pó da terra. Natureza celestial, estrelas do céu. Esse assunto do pó da terra é tremendo, totalmente espiritual. Começa no literal, mas acaba no espiritual. E ele se originou em Gênesis.
Ele passa por todos os profetas, não quer dizer que fala em todos os profetas, mas ele passa pelos profetas, e o desfecho desse assunto está no profeta Daniel. Daniel capítulo 12. E depois esse assunto termina lá em Apocalipse. O desfecho final está lá em Apocalipse. A promessa que Deus fez para Abraão, que passa para Isaac, que passa para Jacó, que passa para as 12 tribos, ela vai se encontrar a primeira vez em Gênesis 12, verso 3. E aí Deus vai ampliar essa promessa, vai confirmar e ampliar em Gênesis 22, verso 18. E aí em Gênesis 26, verso 4, Deus vai confirmar essa promessa com Isaac e vai fazer essa promessa para Isaac. Em Gênesis 28, verso 14, Deus vai confirmar essa promessa com Jacó. E essa promessa ela vai ser bem parecida com a de Abraão. Essa promessa aqui, de bendizer todas as famílias da terra. Em Gênesis 13, verso 16, Deus prometeu para Abraão que a semente dele seria como o pó da terra. Em Gênesis 28, verso 14, Deus prometeu para Jacó que a semente dele seria como o pó da terra. Em Gênesis 17, do verso 4 ao 6, Deus prometeu para Abraão que dele sairia multidão de nações. Essa mesma promessa alcançou Jacó. Deus falou a mesma coisa para Jacó. E todas essas promessas, pó da terra, multidão de nações, multidão de nações, multidão de nações, elas estão relacionadas com Efraim, a casa de Israel. Porque Efraim vai se tornar a plenitude dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios, ela vai aparecer em Romanos 11. Paulo vai estar falando disso em Romanos 11. Plenitude dos gentios. E esse assunto vai se originar em Romanos 9. Em Romanos 9, Paulo vai citar o profeta Oséias. E no profeta Oséias, ele fala muito de Judá e Efraim. Efraim e Judá. Logo no primeiro capítulo de Oséias, você vai ver o Espírito Santo falando de casa de Judá e casa de Israel. Eu vou ler isso para vocês. É claro que agora é um resumo somente no mapa mental. Eu não estou explicando e lendo tudo direitinho. Mas quando eu estiver lendo para você o texto, você vai lembrar desse mapa mental. Por isso que eu quis fazer assim. Foi da vontade do próprio Deus a divisão do reino. Como foi o estabelecimento da divisão? Tudo isso projeta coisas para o futuro. Deus poderia ter pego as 12 tribos e ter dado para Roboão um reino unido. Se Roboão pecasse, passasse para Jeroboão. Mas não, ele quis dividir, dar uma tribo para Roboão e depois a gente vai ter que caçar onde está outra tribo.